Adorei. Ilana, a gente estava falando antes aqui sobre quanto tempo você está fazendo, você está nesse lance de crime, não sei o que e tal. E, cara, eu sei que você fez faculdade de administração. GV, eu fiz Fundação Exato, Getúlio cara. Vargas. O que aconteceu, Trabalhei. cara? Porque, assim, Cara, o que é o que te pegou? Alguma coisa te fascinou? Qual que era o sentimento? o sentimento é você ver que tem gente que vive até os 95 e você tá com 38 anos, 39 e pensar, e se eu viver tudo isso? É assim mesmo que vai ser? Ah, Era amor, era legal. Sim, legal. Eu sempre adorei escrever, mas era uma válvula de escape, era um Tá. hobby. Eu sempre gostei de ler, de estudar, mas era um hobby. E aí trabalhar era ter feito a GV, eu trabalhava nisso. Era legal também. Mas uma vida bem previsível, ah, morna, Aham. tá? Assim, não tinha nenhum. Então eu fiquei olhando e falei assim, então, eu estou chegando nos 40, e se eu viver, faz a conta. 40 para 95 é muito ano, cara. Entendeu? Então, eu comecei a pensar se eu queria remexer o fundo da minha panela, assim, né, que já estava. Porque você tem que considerar que eu casei com 20. Com 22 eu era mãe. Nasceu o Fernando, depois nasceu o Marcelo. E aí eu trabalhava, então era legal, tal. Tua vida tinha um caminho já determinado, Como quase. fosse um livro escrito. Aham. E quem disse, Berenice, né? Quem falou que ia estar escrito assim? Então eu Nossa, mas resolvi. deve ter sido um fuzuê na tua casa mesmo. Cara, você sabe que todo mundo me apoiou, Que bom. mas eu acho que tem mais a ver também com, ela tá brincando. Eu acho que e nem eu mesmo, para te falar, não tinha. As pessoas me falam, ai, mas como você pensou nesse nicho? Eu não pensei nada, eu tinha já uma. Porque assim, a internet mudou minha vida, assim como mudou a sua. Aham. Por que mudou minha vida? Porque todos os filmes que eu via baseado em fatos reais, inspirado em fatos reais, eu não tinha como pesquisar isso. Quando eu ia para os Estados Unidos, o que era raro, viajar era caro, eu podia comprar malas de livro. Meu ex-marido tinha mais medo de me soltar numa livraria do que numa loja de roupa, porque eu ia Entendi. gastar muito mais. Mas era limitado. Quando a internet chega na década de 90, muda tudo. Porque eu podia colecionar em arquivos. Então, eu podia colocar ali... eu vi o Ted Bundy. Eu entrei no processo americano. Eu fui lá ler o processo. Mas pera, deixa eu dar um passinho pra trás rapidinho. Tá. Por que esse assunto? Aí sempre, minha primeira memória, como gente, como criança, simplesmente é o Boris Casoy, que é irmão do meu pai, num domingo, entrando na casa da minha avó, que era a casa dele, e falando pro meu pai, Júlio, o Kennedy foi assassinado. Obviamente que eu não sabia nem o que era assassinado, nem o que era Kennedy, mas eu me lembro como todo mundo ficou consternado. Tinham assassinado o presidente dos Estados Unidos. Então, essa curiosidade, né? E aí eu acompanhei crescendo todas as discussões. Quem foi, era verdade, não era verdade, era de dentro, era de fora. E uma de tantas histórias. Tenho esse tio jornalista. Essa convivência Essa fez muita diferença? Fez diferença, e a do meu pai também, porque esses irmãos... meu pai era um cara que, com 15 anos, ele já tinha lido toda a literatura russa disponível. Nossa. Por exemplo, tinha uma cultura. Então, os domingos na casa do meu pai e da minha mãe já é uma leitora mais light, assim, lê mais romance. Então, a gente tinha muito essa troca. Era uma vida muito rica. Então, esse universo de curiosidade, de entender o que aconteceu, e a coisa, a veia também de como o Boris, o que se achava, o que ele investigava, atrás de que notícia, as conversas em família, dos riscos que corria. O Boris viveu uma época difícil, como jornalista, como editor-chefe da Folha. Então, tudo isso vai te alimentando. Então, eu sempre gostei. E a assassino em série é uma coisa que me deixava chocada. Já é um choque, uma pessoa que mata um. Como assim, em série? Como assim o cara matou 100? Não tô entendendo. Quem falou?
que você queria? Você queria entender a mente do cara? Queria. Era isso que te fascinava? Mas eu achava, nessa época, como muita gente acha até hoje, que era uma questão mais biológica. Tá. Que era uma coisa. Eu tinha uma questão assim mais positivista, que ao longo da minha experiência humana, claro, eu fui perdendo, porque é muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo. Então, e aí tem todas as questões, por isso a criminologia também depois, né? Porque trouxe toda a questão social, toda a questão, não só biológica, psicológica, social, penal. Então, eu fui entender toda essa constelação que compõe o fator violência. Mas naquela época, eu queria, e não tinha. Então, por exemplo, eu fui entender que tinha perícia no Brasil, lá na frente, eu achava que tinha o FBI e a Scotland Yard, que é quem você vê nos filmes. Brasil tinha perícia de homicídios. Ninguém sabia. Não aparecia no jornal. Tá. Os peritos de homicídio. Não tinha visibilidade. Entendeu? Então, e aí o próprio, a quem gosta de investigar, de aventura, porque eu fui desbravando isso. E eu gostava de ler sobre isso. Adorava resolver filme de cinema, sempre um quebra-cabeça, quem matou, quem não matou. Deve ter gostado do filme do Zodíaco. Nossa, todo mundo. É uma época toda. E a internet me propiciou entrar nos arquivos dos jornais. Você comprava artigo, era $1, sei lá. Bom, era tanta loucura, Igor, que você pegava, era por pulso, né? Então, eu tinha disquetes, pilhas de disquetes, porque era muito caro. Então, você logava, aí você punha o disquete, aí você baixava, não lia nada. Baixava, copiava, aí desligava. E aí que ia ler, horas de leitura. Então, foi muito doido, mas eu não tinha um plano. Eu quero fazer, acontecer, não tinha nada. Esse assunto vai ser bom, porque na época não se falava disso, não tinha true crime. Aliás, eu vou até aproveitar, vou abrir um parênteses. Vai. Isso aqui é o mimo da Dark Obrigado. Side. Obrigado. Ó, são 2 sacolinhas bem boladas. Porra, legal. Porque eu sou madrinha. Eu sou madrinha da linha Crime Scene, da Dark Side, né? São meus grandes parceiros. Foi um caminho, por isso que eu encontrei lugar de falar aqui, que é o caminho que teve o True Crime aqui nesse país, né? Tem uma nova geração de leitores. Tem uma nova geração. Enquanto você vai se divertindo aí, eu vou falando aqui. Eu vou por aqui, depois eu vejo. Tem toda uma nova geração de leitores que gostam, que querem saber. Então, eu selecionei, por exemplo, 10 livros. Eu vou falar, pode falar, né? Pode. Porque a gente fez um cupom maravilhoso. Tá bom. Que é o Ilana Flow 20. Então, quem mergulha comigo aí nos meus casos, tem 10 livros bacanas, lá no darksidebooks.com.br, mas é só até o dia 16. Então fique esperto. Tá? E assim, eu não tinha, por exemplo, eu nem sabia se um dia eu ia publicar. Eu tirei um ano sabático, eu parei. Quando eu achei tudo chato, que eu olhei, que eu fiz esse cálculo de vida... Que é o mundo corporativo encheu o saco. Encheu, eu estava cansada. Aí eu parei e falei, vou tirar um ano, quero escrever. Esse era o ponto. Publicar, se é sucesso, isso é consequência. Porque também eu precisava descobrir, porque é super romântico, né, escrever. Só que não só. Se você imagina, todo mundo imagina, ela tira o sapato, pega um uísque, liga um som e escreve. Então, gente, tem esse momento também. Mas assim, dia de sol, dia de chuva, sábado, domingo, dia santo, feriado, você está escrevendo, você está sozinho. Você tem que ter a disciplina de estar, todo mundo foi para o clube, foi na trilha, e você está lá sentado no seu quadrado. Mas isso era uma parada que te incomodava? Ou para você era um tesão escrever? Era, mas envolve uma disciplina. Porque quando você escreve quando você quer, que ótimo, né? Como era um hobby. Mas quando você se propõe a um objetivo com prazo, já não é bem assim. Tá. Né? Essa semana eu não estou inspirada, então, mas vai transpirar, meu bem. Mas começou só no tesão, não foi? Começou... Não, a vida toda eu escrevi.
Isso aqui foi a vida toda. Agora, quando eu tirei esse ano sabático, eu falei, não, quero escrever um livro. Tá bom, tá bom. E aí começou uma E pesquisa. eu tenho um ano pra fazer isso, porque eu tô no meu ano sabático. Porque também quanto tempo você pode justificar, né? Quantos anos sabáticos você vai ter? Porque eu trabalhava, era parceria no casal também. Tirei esse ano. E aí a coisa foi indo. No final do ano pedi prorrogação, óbvio. Ganhei prorrogação, todo mundo de acordo. Mas tive muito apoio, assim, eu nunca tive histórias para contar todo jantar. Porque você imagina, chegava no jantar, onde você foi? Gente, eu já andei de viatura, o cara ligou a sirene. 23 de maio, parada. Então, hoje eu fui num local de crime. Era tudo um mundo muito novo, entendeu?